Boa tarde a todos e a todas. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos trabalhos da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. A Bíblia de hoje, o capítulo é de Provérbios, capítulo 18, versículo 1 e 2. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Cumprimentar aqui a presidente do sindicato, os demais membros, servidores e os demais que nos acompanham nessa sessão, sejam todos bem-vindos. Solicito à senhora agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 21 de 8 de 2023, expediente. Projetos de lei números PE 104, 103, 405, 106, 107, 108/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei PL 75/2023, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimentos 508 e 511/2023, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Requerimento 509 e 510/2023, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimentos números 512, 515, 516, 517/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Requerimentos 512 e 513 e 514, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicações números 404 e 416/2023, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações números 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 413, 414, 415 e 418/2023, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Indicação 408, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação 417/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Justificativa de ausência número 3/2023. Justifica a ausência do vereador Obadias Benones, conforme o artigo 99, a linha D das sessões. Sessão plenária do dia 21 do mês de agosto de 2023, Criciúma, 21 de agosto de 2023, Obadias Benones da Silva, avante. É para ler também? Convite. A sua presença será parte fundamental na celebração da inauguração do Centro Lúdico de Inovação à Criatividade do Bairro da Juventude. Viva pessoalmente essa conquista. 15 de 9 às 10 horas, Rua Cônego Aníbal Maria de França, número 1483, Pinheirinho, Criciúma, Santa Catarina. Bairro da Juventude. Passamos agora para o horário político. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Sou baixinho, mas nem tanto. Presidente, pedindo para a mesa encaminhar ofício de condolências à família do senhor Érico Becker, da Carrocerias Becker, falecido no dia de hoje. Ok, atendido de plano, vereador. Pela ordem, vereador inscrito, vereador Júlio César Kamiski. Declina. Pela ordem, vereador Manuel Rosengue da Silva. Repõe meu tempo, presidente. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, público aqui presente, e também as pessoas, todos que nos assistem pelas redes sociais. Só para lembrar que esta semana, aliás, este mês, é o mês de agosto, dia 29, é o Dia Mundial, aliás, nacional,
de prevenção ao tabagismo. Eu gostaria apenas de dar um recado aqui para que as escolas aproveitassem essa data para trabalhar, principalmente em relação ao cigarro eletrônico. Olha, eu estive numa escola hoje, uma escola pública, e a diretora me disse que só hoje apreenderam 4 aqueles instrumentozinhos ali, aqueles equipamentos que eles usam para evaporar a nicotina. E também a maconha, né? Então, como existe esses momentos aí, é importante a escola aproveitar, trabalhar muito, principalmente as consequências negativas, quanto o cigarro eletrônico está adiantando os quadros de câncer em quase 20 anos, na verdade, o quanto tem poder viciante por causa da alta concentração de nicotina, enfim. Vamos ter muitos problemas daqui mais alguns anos, muito mais do que a gente está vendo com o cigarro fumado. Então, é importante que as escolas tragam esse assunto aí esta semana, façam um trabalho envolvendo os alunos em pesquisas dos problemas que podem ser o uso desses equipamentos eletrônicos para uso de substâncias. Enfim, é isso que eu gostaria, presidente, de lembrar as nossas escolas para que fizessem esse trabalho no dia 29 de agosto. Obrigado. Com a palavra, o vereador Valmir D'Agostin declina. Com a palavra, o vereador Daniel Frederico Antunes declina. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel declina. Com a palavra, o vereador Dailton Feuser declina. Com a palavra, a vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Está cedendo seu tempo ao vereador Nicola. Com a palavra, o vereador Márcio Darós da Luz declina. Com a palavra, o vereador Nicola, que dispõe do seu tempo e mais o tempo da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Boa tarde, presidente, mesa diretora, colegas, público que lota as galerias da Câmara de Vereadores. Eu venho trazer, presidente, a resposta, e desde já agradecer a vereadora Giovana por ter cedido seu tempo. Há cerca de 1 mês e meio, eu falei aqui na tribuna sobre as mais de 5.000 pessoas que estavam na fila aguardando um atendimento de psicólogo. E por conta daquela resposta que eu tinha, eu coloquei mais 2 questionamentos ao Executivo. Um para a Secretaria de Saúde e um para a Secretaria de Educação. Em relação à Secretaria de Saúde, eu questionei sobre a data que o paciente mais antigo entrou na fila. Né? Qual é a data mais antiga que a gente tem? E aí, dessas respostas, o paciente adulto idoso, o mais antigo, está na fila desde 3 de outubro de 2019. E entre criança e adolescente, o paciente que está há mais tempo é 26 de dezembro de 2019. Então, nós temos aí praticamente 4 anos de espera nessa fila. E aí, nesse questionamento que eu fiz também à Secretaria de Saúde, eu pergunto sobre o que a Secretaria está fazendo para agilizar essa fila. O que está fazendo para poder fazer a fila correr. E a resposta foi a seguinte: o município vem promovendo estratégias de grupo e a partir de 15 de agosto de 2023, hoje é 21, desde terça-feira passada, estamos realizando a reclassificação da fila, que consiste em telemonitoramento que visa reavaliar, reorganizar aqueles pacientes que já tenham sido atendidos ou que não tenham mais interesse no atendimento ou ainda encaminhar este paciente para algum serviço disponível na rede de saúde mental, acolhendo esse paciente, otimizando o fluxo da fila. E ainda tem mais algumas informações que os vereadores têm acesso a esse memorando. Então, a partir de agora, desde a semana passada, está acontecendo a reclassificação. Demorou? Demorou, mas pelo menos estão fazendo, mas demorou bastante, né? Sendo que o mais antigo está lá desde 2019. Já para a Secretaria de Educação, o questionamento feito, a vereadora Roseli vai lembrar, foi sobre os encaminhamentos das escolas. E eu recebi os encaminhamentos de 2021, 22 e 23,
das escolas para atendimento psicológico, né? Aí tem por escola aqui do ano de 2021, 22 e 23, até junho de 23. A gente vê um crescimento evidente. 21, 348 crianças foram encaminhadas para atendimento psicológico em 2021 nas escolas do município. 2022, 453, então a gente já saiu de 348 para 453 em 2022, e até junho de 23, ou seja, em 6 meses de 2023, 347. Então, nos primeiros 6 meses de 2023, nós tivemos praticamente o mesmo, 348, 347, praticamente o mesmo número de crianças encaminhadas para atendimento psicológico que nós tivemos durante todo o ano de 2021. Vereadora, eu gostaria de uma parte cedida à vereadora Giovana Zanetti. E eu tenho aqui os dados de escola por escola, os vereadores, depois eu posso passar para todos vocês também, para analisar escola por escola, uma parte à vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Lembrando que é bem urgente essa questão do atendimento psicológico nas escolas, e também tem uma lei federal, desde 2019, a Lei 13.935, em que a educação pode, sim, contratar psicólogos e ser pago pelo Fundeb, que é o Fundo da Educação. Então, desde 2019 tem essa lei, e realmente é urgente para aquela questão que a gente já viu, né? De ataque às escolas, enfim, a gente tem que fazer, né? Vereador Manuel Hussein, que sempre fala disso, né? A saúde mental é importante para as crianças e adolescentes, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Obrigado, vereadora Giovana. Realmente, é bastante assustador quando a gente vê que somente em 6 meses de 23, nós tivemos praticamente o mesmo número de 2021 inteirinho, de encaminhamentos nas escolas do município, das nossas crianças e adolescentes, para atendimento psicológico. Sobre os psicólogos, nós já sabemos, já está evidente, são 3 aqui em Criciúma para a Secretaria de Educação, que é pouco, que é praticamente nada se nós analisarmos as quase 70, né, vereador Miri? Quase 70 escolas que nós temos no nosso, 63 escolas que nós temos no nosso município. É pouco, bem pouco. E me assustou naquele dia a Cris aqui dizer que acha esse número suficiente. E ela disse, está gravado, está aqui. E a gente sabe que não é. Escrito pela ordem a vereadora Roseli Maria de Luca Pizzolo. Boa tarde, senhor presidente, ao nosso vice-presidente Márcio, vereadores, a todos que nos acompanham. Eu gostaria de cumprimentar os alunos da rede municipal que participaram esse final de semana, 19 alunos participaram do concurso de robótica a nível estadual, então lá na SATIC, e foram 5 equipes, e dessas, uma equipe da rede municipal foi classificada para a etapa nacional. Então, eles vão para a Bahia representar o estado de Santa Catarina. Então, dá parabéns para esses alunos, para a equipe da SATIC também, que ajuda, né, e a equipe do IFES, que ajuda nesse planejamento desses alunos. E também eu dar os parabéns para os organizadores da Agroponte, que foi um sucesso, a Agroponte na nossa cidade. Isso aí, senhor presidente. Escrito pela ordem, vereador Juarez de Jesus dos Santos. Declina. Com a palavra, vereador Salésio Lima declina. Com a palavra, vereador José Paulo Ferrarese. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público aqui presente. Alegria estar nessa segunda-feira, trazendo boas informações. Na sexta-feira, a população da nossa cidade acompanhamos
sexta-feira à tarde, o deputado Thiago Zilli visitando algumas entidades da nossa cidade. Uma, o bairro da Juventude, aquele centro de inovação que ficou maravilhoso e o deputado se comprometeu a estar ajudando o bairro da Juventude nos 4 anos de mandato. Isso vai ser uma contribuição muito boa para o bairro a fazer o papel na educação que faz de qualidade ainda melhor. Também tivemos na Polícia Militar, com o Coronel Mário, solicitando também contribuição aí através de emendas do deputado Thiago Zilli, e também assume o compromisso de contribuir com a segurança da nossa cidade, a qual precisamos muito. Tivemos também na PAI, que faz um trabalho de excelência, um trabalho que às vezes muitos de nós não conhecemos. Conheço porque várias vezes tenho lá acompanhado, e parece que na nossa sociedade não existe o que existe dentro da APAI. Parabéns à APAI, parabéns aos organizadores, precisamos ajudar, precisamos aumentar, quem sabe, o convênio do nosso município, a APAI, porque tem muitas crianças, muitos jovens que precisam ser atendidos pela APAI e na verdade não tem espaço. Está sendo construído um novo prédio que vai atender 400 pessoas lá, 400 alunos, na verdade, mas ainda tem uma demanda grande a ser atendida. Então, agradeço ao deputado deputado Thiago Zilli por estar junto conosco para fazer o nosso MDB crescer. Essa é a renovação do MDB na nossa cidade, gente. Acreditamos muito, acreditamos numa proposta nova para que podemos tratar a nossa cidade de uma forma melhor, com mais carinho, olhando sempre pelas pessoas. Obrigado, senhor presidente. Escrito pela ordem, vereador Jair Augusto Alexandre. Declina pela ordem, vereadora Giovana Vito Mondardo. Senhor presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores, vereadora, muito boa tarde. Boa tarde aos servidores públicos do município de Criciúma que estão presencialmente nessa sessão e a população também que nos acompanha de maneira virtual. Presidente, eu acho que hoje eu quero tratar sobre especificamente 3 assuntos, mas muito rapidamente, em especial começando pela semana passada, que em decorrência da Tribuna Livre acabei cedendo meu tempo. Mas na manhã da terça-feira passada a gente esteve com o Conselho Municipal de Direito das Mulheres, pós a nossa conversa aqui nessa casa, que inclusive tirou como direcionamento, e aguardo a posição do líder do governo da reunião junto ao prefeito municipal, sobre o abrigamento para as mulheres vítimas de violência nessa cidade. Então, o Conselho Municipal, ao nosso pedido, acredito ser de uma maneira encaminhativa, para facilitar a conversa junto ao prefeito, ao secretário e o secretário de Assistência Social, para que a gente possa levar um documento do Conselho de Direito das Mulheres com as reivindicações necessárias, sejam elas para a Casa do Abrigamento, sejam elas para aumentar a equipe do CREAS ou para criar uma equipe especializada efetivamente para acolher essas mulheres, que é uma demanda fundamental nesse momento. Da mesma forma, tratando sobre um tema que o vereador Nicola trouxe aqui no começo, que é sobre os psicólogos, também com a reivindicação pela ausência desse cuidado com as crianças, tanto nas escolas, que a gente repetidamente fez essa discussão sobre a ausência dos profissionais da psicologia, mas principalmente pela ausência dos profissionais na rede da atenção primária em saúde, o que dificultou e que cortou, de fato, pela raiz, o atendimento dessa população. E vou além. Não só dificultou, como a gente nessa casa também teve acesso de que o município de Criciúma terceirizou o atendimento da psicologia com clínicas privadas descentralizadas com a justificativa de economizar recursos. Isso é importante deixar claro. O segundo assunto, presidente, tratamos hoje cedo a respeito, dentro do Conselho Municipal da Juventude, junto com o vereador que é suplente também nessa casa, e eu como titular, vereador Daniel, sobre a Conferência Municipal de Juventude. A tendência é que a Conferência Municipal de Juventude deva ocorrer no dia 30 de setembro, já com a perspectiva de ocorrer no Parque Municipal Altair Guide,
tem gente que gosta de chamar de Parque da Prefeitura, mas vamos dar o nome certo às coisas. Parque Altair Guide, ou Parque Centenário, é lá que é a tendência de acontecer a nossa conferência de juventude para avaliar tanto as políticas públicas daqui para frente, quanto essas que foram ausentes ou as que foram possíveis construir até aqui. Então, nesse sentido, esse conselho se mobilizou e a Câmara também fará parte dessa discussão. E aí, para encerrar, presidente, eu acho que é importante salientar, para quem não está entendendo a presença dos servidores públicos do município de Criciúma. Obrigada, vereador. Se dispõe do tempo do vereador Zairo José Casagrande. Para quem não está entendendo a presença dos servidores públicos do município de Criciúma, de novo, nessa casa, levando em consideração que há pouco tempo, inclusive, foi discutido um cupom alimentação sem a presença dos servidores, mas com a justificativa de tentar amenizar a atrocidade que foi feita com os servidores um mês, mais ou menos, um mês e meio atrás. Que, segundo o vereador Júlio Kaminski, inclusive representaria um valor muito maior do que aqueles 4% fatídicos lá, né? Mas o que está em discussão aqui é justamente a presença dos servidores na organização, não só sindical, mas na organização de categoria, de classe, porque, inevitavelmente, o projeto que chegou a essa casa, que propõe a extinção da remuneração aos servidores públicos que estão sindicalizados e que são dirigentes sindicais, aliás, justamente impõe uma impossibilidade de organização, não só de categorias profissionais, mas também da organização dos trabalhadores do serviço público do município, o que é assustadoramente truculento, eu diria. Truculento porque é algo que, a nível nacional, inclusive, se discute mais recentemente, vereador, a reorganização dessa política da própria contribuição sindical. Isso é algo que a gente precisa pautar. Ora, se toda semana a Câmara de Vereadores resolver discutir assuntos que no próximo mês vai ter que mudar a opinião, aliás, vai ter que mudar não, né? Vai ter que passar por essa casa a reivindicação que vai vir do governo federal, estadual e vai precisar ser repetida aqui, cabe a nós refletir sobre o nosso trabalho. Justamente porque eu ouvi esses dias, durante a reunião de um conselho, uma representante da prefeitura dizer o seguinte: estou indo, e aí para os servidores que estão aqui, estou indo para uma reunião para rediscutir sobre os cargos de diretores, das eleições para diretores, que vai ser rediscutido. Vocês lembram bem que a gente avisou? Nós avisamos, isso está sendo discutido novamente no município de Criciúma. Então, presidente, eu ouso aqui dizer que é uma ousadia do prefeito e certamente tem o apelo popular, mas que a gente sabe que enfrentar a desmobilização dos trabalhadores é também uma ousadia. E essa eu não vou me furtar de fazer de novo. Muito obrigada. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. 55ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Indicação 404/2023, autor Salésio Lima. Colocação de placa indicativa de lombada física na Avenida Vante Rovares, próximo à entrada da Rua Amadeu Gonçalves Dias, bairro Santa Luzia. Requerimento 508/2023, autor Juarez Jesus dos Santos. Envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda se existe previsão, ainda que estimada, para o início da execução das obras de pavimentação das ruas não pavimentadas situadas no loteamento Vila Nova, bairro Ana Maria. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Juarez de Jesus dos Santos. Presidente, a questão de ordem é para que o requerimento 508 possa ser alterado loteamento Vila Nova por loteamento Vida Nova. Ok, vereador. 508. Esse que eu acabei de ler.
Requerimento 509/2023, autor José Paulo Ferrareses. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal e ao Conselho de Desenvolvimento Municipal para que informe se os recursos oriundos do termo de compromisso firmado entre a Construfase, Construtora Civil e o Governo do município de Criciúma, em 8 de janeiro de 2020, serão investidos na ampliação do posto de saúde do bairro Mina União, uma vez que a estrutura atual não suporta a respectiva demanda. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador José Paulo Ferrareses. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, todos que nos assistem pelas redes sociais. Senhores vereadores, esse requerimento, como faço parte da Comissão de Estudo de Impacto de Vizinhança da Prefeitura Municipal, onde se vai construir um condomínio, sempre se faz um estudo, o que é necessário construir e ampliar naquela região. Lá no bairro Mina União, na Avenida Líbano José Gomes, está sendo construído condomínio, 2 condomínios pela Construfase, construtora Construfase, que na medida compensatória garantiu, foi acordado de ampliação da unidade do bairro, da saúde do bairro Mina União. Agora está sendo construído o condomínio e o empresário fez uma proposta ao município, ao conselho, de pagar em moedas. Em vez de ele construir, ele paga o valor em moedas. Por isso, esse requerimento, tratamos com Juliano Colossi, que solicitou um requerimento ao Conselho, solicitando esses recursos pagos pela construtora, que vai ser pago pela construtora, investir na construção, na ampliação da unidade da Mina União. Esperamos que o governo do município, pelo menos, executem o projeto, porque se não executar o projeto, tem o dinheiro e não tem o projeto, tem que apresentar o projeto, fazer avaliação, os valores que vão para construir essa ampliação. E contaremos, claro, que estou no Conselho, representando a nossa região, e vou defender que esses recursos realmente sejam aplicados na ampliação da unidade do bairro Mina União. Então, estou aqui defendendo um acordo que foi feito lá atrás, mas muda a forma, mas eu acho que não muda, eu acho que temos que respeitar o que foi decidido em primeiro momento. Então, isso foi decidido e gostaríamos de pedir a aprovação dos vereadores, que vamos encaminhar, vai ser encaminhado esse requerimento ao Conselho e também ao Prefeito Municipal. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 510/2023, autor José Paulo Ferrareses. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a viabilidade de realizar a recuperação do asfalto na Avenida Universitária, no trecho entre a ponte da Avenida Assembleia de Deus e a rótula próxima à M Master House, pois há uma considerável trepidação no trecho devido às ondulações na pista, especialmente por conta do tráfego intenso de veículos pesados. Em casos afirmativos, qual é a previsão do início da recuperação? Em caso de resposta negativa, quais as razões? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 405/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Reparos na pavimentação asfáltica na rua Emília Maria de Jesus, de frente ao número 69, bairro Vera Cruz. Indicação 406/2023. Realizar, conforme solicitação de moradores, a poda de árvores localizada na rua Emília Maria de Jesus, de frente ao número 241, bairro Vera Cruz, conforme imagens e anexa. Indicação 407/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Restauração de toda a poda de todas as bocas de lobo localizadas na rua Emília Maria de Jesus, bairro Vera Cruz. Requerimento
11/2023, autor Juarez Jesus dos Santos. Envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda. Existe a possibilidade de inclusão da educação financeira no currículo escolar do ensino fundamental das escolas municipais? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 512/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se existem estudos para a construção de redutor de velocidade, faixa elevada para a travessia de pedestre, em frente ao número 608, na Avenida Santos Dumont, bairro Milanês. Caso exista previsão para a instalação, qual a data de conclusão? Se a Prefeitura entende que, neste local, não há necessidade de redutor justificado. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 513/2023, autor Nicola Martins. Realização de sessão especial em homenagem à Sociedade Recreativa Mambituba no dia 16 de maio de 2024, na sede campestre do clube, em conjunto com a Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Senhores vereadores, vocês podem estar analisando que é muito distante, né? Maio de 2024 é o pedido para fazer essa audiência pública, mas é porque o próprio Mampituba está preparando um calendário para todo o ano que vem, sessão especial, para todo o ano, para todo o ano de 2024, que é o ano em que eles completam 100 anos de fundação. Então, 2024 vai ter 100 anos do Mampituba. E eles já reservaram esse dia 16 de maio para podermos fazer essa sessão especial em homenagem ao clube, em parceria com a Câmara de Morro da Fumaça, que lá o vereador Luciano Formentin também vai fazer essa proposição, já que o Mampituba está nas duas cidades. Tem uma ponta ali em Cocal do Sul também, mas é basicamente Morro da Fumaça e Criciúma que o Mampituba paga os seus tributos. Por isso, esse pedido para a realização dessa data será no dia 16 de maio de 2024, entre as duas câmaras. Depois os cerimoniais vão alinhar certinho o cerimonial também, e já está reservado o salão principal para esse dia. Vereador Nicolas, eu vou suspender nesse momento a sessão. Nunca houve essa parceria, vou chamar o nosso jurídico aqui, para nós poder analisar duas câmaras junto. Então, a sessão está suspensa por 5 minutos. Reaberto os trabalhos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Qual é o número do requerimento, Fabiola? Só me confirma. 513, eu acho. 513. Solicito que seja encaminhado o requerimento 513 à Comissão de Constituição e Justiça para analisar a regimentalidade dele. Ok, vereador, será encaminhado. Requerimento 514/2023, autor Nicola Martins. Requer essa mesa, ouvindo do plenário, na forma regimental, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe planejamento para a constituição de programa de incentivo à emissão de nota fiscal nos moldes de que é realizado em diversos municípios, sendo exemplo o caso de Curitiba com a nota curitibana, onde acontecem sorteios mensais para os cidadãos que cadastram suas notas fiscais. O programa, além de ser importante para os cofres do município, no momento em que se debate a perda de empresas e o planejamento
e Desenvolvimento Econômico Municipal também gera educação fiscal, pois as notas garantem o pagamento de imposto sobre serviço, ISS, garantem valor adicionado ao retorno de ICMS ao município e também seria possível pensar na possibilidade de também sortear para o emplacamento anual que é realizado no município. Por fim, esse vereador coloca-se à disposição para auxiliar na estruturação do programa junto ao Executivo. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, boa tarde. Alguém aqui quer CPF na nota? Isso é uma pergunta que todos nós já recebemos em algum local, né? Quem viaja aqui, quem já foi a Florianópolis, quem já foi a Curitiba, São Paulo, volta e meia a gente recebe esse tipo de pergunta, se você quer CPF na nota. E Criciúma nunca esboçou, na verdade existem alguns estudos internos sobre a criação de um programa que incentive as pessoas a colocar o CPF na nota, a pedir o imposto, a pedir o seu cupom fiscal, a pedir a sua nota fiscal. Então eu faço esse pedido ao Executivo para que faça esse estudo e que vá além. Acho que ir além é importante, a gente criar algo a mais. Pega o caso de Curitiba, por exemplo. Curitiba, quem se cadastra na nota curitibana concorre mensalmente a um valor em dinheiro, ele cadastra uma entidade que vai receber um recurso também, daquele sorteado. Ele pode ou receber em dinheiro ou fazer abatimento no IPTU, ou se ele quiser também, ele pode retirar em passe de transporte público. Então tem várias formas de voltar esse recurso, esse cashback, esse retorno para o cidadão. Então, eu peço ao Executivo para que faça esse estudo. Em São Paulo, que é uma cidade, a maior cidade da América Latina, a maior do Brasil, o sorteio é mensal de R$1 milhão. R$1 milhão. Então, eles chamam de nota do milhão, justamente por conta disso. E o objetivo é que a gente criar uma política pública que premia o cidadão que pede a sua nota fiscal, que bota o seu CPF na nota e que vai lá e cadastra isso depois. Ah, Nicola, mas o município não tem dinheiro para fazer isso. Mas pode fazer parceria. Pode fazer parceria com a CDL, com a SIC, com o Sindilojas, por exemplo, e da Vale Compra no comércio local, a gente vai fazer o recurso circular aqui dentro. A gente pode fazer focado nas entidades beneficentes, podemos fazer focado nas entidades beneficentes. E eu estou propondo aqui algo que eu ainda não tinha visto em alguma outra cidade, que é o incentivo ao emplacamento na cidade. Eu tenho um colega que tem 3 veículos, um emplacado em Criciúma, 2 no Rincão. E se todo mundo aqui deve saber que 50% do nosso IPVA fica no Estado e 50% retorna para o município onde o carro é emplacado. Então, se a gente criar alguma coisa para incentivar o cidadão a emplacar o carro na cidade de Criciúma, ele também vai ter possibilidade de receber esse recurso e o município vai receber mais dinheiro também para fazer a manutenção das vias. Me coloquei à disposição, hoje à tarde o Felipe, o Vaguinho e o Celito estiveram aqui, conversei com o Felipe sobre o assunto, o Felipe disse que já tem alguns estudos nesse sentido, me coloquei à disposição para a gente poder criar esse programa na cidade, que vai ser sorteado pela Loteria Federal, e além de tudo, todos os sorteios, todo o dinheiro, é a educação fiscal que a gente vai fazer para os nossos criciumenses. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 408/2023, autor Zairo José Casagrande. Retirada da placa indicativa de vaga de estacionamento para pessoas com deficiência localizada na rua 13 de Maio, de frente ao restaurante La Bottega, bairro Comerciário. Indicação 409/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Revitalização da pavimentação na rua João Rafael Mendes, número 29, bairro Vera Cruz. Indicação 410/2023. Solicita mesmo o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal
sugerindo a seguinte medida de interesse público: restauração da escadaria localizada na rua Dário Garbelotti, de frente ao número 30, bairro Vera Cruz, conforme imagem anexa. Indicação 411/2023. Solicita à mesa o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo as seguintes medidas de interesse público: demolição de casa abandonada localizada na rua Emília Maria de Jesus, de frente ao número 165, bairro Vera Cruz, conforme imagem anexa. Ressalta-se que tal medida é uma solicitação respectiva da comunidade, uma vez que o imóvel tem sido frequentado por usuários de droga. Sala das Sessões, 16 de agosto de 2023. Indicação 412/2023. Solicita à mesa o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público: revitalização da escadaria localizada na rua Emília Maria de Jesus, de frente ao número 241, bairro Vera Cruz. Tal medida se faz necessária, pois o péssimo estado de conservação apresentado, inclusive rachaduras, conforme imagem anexa, causando assim risco a quem transita no local. Indicação 413/2023. Solicito à mesa o envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público: limpeza e revitalização da escadaria localizada na rua Lourenço Rinaldi Canarim, de frente ao número 215, bairro Vera Cruz, conforme imagem anexa. Tal medida, solicitada pelos moradores, faz-se necessária, vez que a estrutura da respectiva escada já está comprometida, causando assim insegurança a quem por ali transita. Indicação. Requerimento 515/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda ao seguinte questionamento: há projeto para pavimentação asfáltica na rua Rio Grande do Norte, bairro Próspera. Em caso afirmativo, que seja informada a data de início e de término das obras. Em caso negativo, qual a justificativa? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifeste. Foi aprovado por unanimidade. Pessoal do Sul, dá uma aumentadinha para o pessoal da plateia que está pedindo ali. Requerimento 516/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações: existe a possibilidade de criar um aplicativo para dispositivo móvel para táxi em Criciúma? 2. Caso negativo, por quê? Caso positivo, quando? Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Manuel Rosengue da Silva. Presidente, eu trouxe aqui algumas vantagens para que o Executivo possa pensar na possibilidade... Microfonia. Na possibilidade de criar este aplicativo. Primeiro a segurança, depois um planejamento, a comodidade, o fator ecológico também é muito importante e o fator econômico. Por quê? Pegar um táxi comum nas ruas hoje está bem arriscado, né? A gente sabe que a questão da segurança ela está um pouco deixando a desejar, e principalmente fora em horário de pico. E o aplicativo de táxi, ele informa o motorista, a placa do carro, a rota que ele seguirá, e até oferecem um botão de pânico para acionar caso haja movimentação suspeita. Em questão, o fator planejamento, os aplicativos permitem saber o horário que o motorista chegará em seu local
e o horário previsto para chegar ao seu destino. Isso facilita, né? Planejar com antecedência que horas deve sair para o seu compromisso, conferir se há trânsito no horário que sairá e se tarifa, né? A tarifa será mais barata ou mais cara, enfim. Então, tem essa questão do planejamento e da comodidade. Desde que se o smartphone tenha internet e população, é possível chamar um táxi, né, por aplicativo a partir de qualquer local. E a questão ecológica também é um fator bem importante, porque as novas gerações já estão aí cansadas de saber que quão poluído está o planeta em que vivemos. E a superlotação de carros contribui drasticamente com este resultado. E, por último, a economia. Ter um carro próprio hoje em dia não é nada barato também. Custa muito dinheiro e cuidado. Duas coisas que andam aí faltando para muita gente. O aplicativo de táxi permite ter a mesma vida confortável das pessoas com carro particular, porém sem o ônus de dispor de centenas de reais com manutenção, estacionamento, impostos e as horas de revisão. Então, por isso, a gente encaminha esse requerimento para o Executivo para ver a possibilidade de implementar aí o serviço de aplicativos para os serviços de táxi do município. Obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 414/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Substituição do poste de energia localizado na rua João Rafael Mendes, de frente ao número 15, bairro Vera Cruz. Indicação 415/2023, vereador Daniel Frederico Antunes. Solicito à mesa o envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público. Revitalização da pavimentação na Rua Itália, de frente à EMEB Fortunato Brasil, Naspolini, número 70, bairro Mina do Toco, dada a existência de um buraco, conforme imagem anexa. Sala das Sessões, 16 de agosto de 2023. Indicação 416/2023, autor Salásio Lima. Colocação de placa indicativa de lombada física na Rua Augusto Mota, próximo ao imóvel número 358, bairro Mina União. Requerimento 517/2023, autor Manuel Rosene da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe quando a Rua Augusta Zanetti, localizada no bairro Nasponini, receberá pavimentação asfáltica e ou patrulhamento. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifeste. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 417/2023, autor Manuel Roseng da Silva. Colocação de placa denominativa das ruas Alceu Ronque e Lions, bairro Sangão. Indicação 418/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Colocação de novas placas denominativas nas ruas Jornalista Ezequiel dos Passos e Hilário Fernandes Pacheco, bairro Vera Cruz. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Não havendo ordem do dia nesta sessão, terminando a ordem do dia, então, e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 22 de agosto, amanhã, no horário regimental. Uma boa noite a todos. Lembrando os vereadores que amanhã às 14h30, a nossa reunião do regimento interno.